Não vai ganhar um centavo do meu dinheiro, nada! Gritou Rebeca com uma crueldade que me gelou o sangue. Tínhamos acabado de chegar do funeral do meu marido, Vitorino, e minha filha já estava completamente mudada. Seus olhos brilhavam com uma avareza que eu jamais vira. Os 300 milhões de reais são meus agora, mamãe, continuou ela, agitando os papéis do testamento na minha frente. É tudo meu. E a senhora? A senhora não significa mais nada aqui. 12 horas. Apenas 12 horas haviam se passado desde que enterramos o amor da minha vida, e minha própria filha estava me expulsando da casa que construímos juntos durante 40 anos de casamento. Rebeca, por favor, sussurrei, ainda vestida de preto, com a maquiagem borrada pelas lágrimas. Acabamos de sepultar seu pai. Como pode ser tão cruel? Cruel? Ela riu com desprezo. Sabe o que é cruel, mamãe? É a senhora ter vivido todos esses anos como uma parasita do dinheiro do papai. Mas esses dias acabaram. Esta casa é minha, o dinheiro é meu, e a senhora seus... O advogado, Dr. Ricardo Fernandes, pigarreou, incomodado do canto da sala. Ele fora quem lera o testamento naquela manhã, confirmando que Vitorino havia deixado toda a sua fortuna para nossa única filha. Mas algo em seus olhos me dizia que havia mais do que aparentava. A senhora tem 24 horas para sair, declarou Rebeca, passeando pela sala como uma conquistadora. E não ouse me incomodar novamente. A senhora não é minha responsabilidade. Durante 40 anos a senhora viveu do papai, mas agora vai aprender o que é trabalhar de verdade. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma indignação que crescia como fogo no meu peito. Esta era a menina que eu carregara nos braços, a quem ensinara a andar, a quem consolara em cada pesadelo. Pelo menos a senhora leu todo o testamento, murmurou do Dr. Ricardo, de repente, e algo em seu tom fez Rebeca parar de repente. O que quer dizer com isso? Minha filha o interpelou, mas pela primeira vez desde a leitura vi um lampejo de incerteza em seus olhos. Dr. Ricardo trocou um olhar comigo e eu soube exatamente a que ele se referia. Um sorriso quase imperceptível tocou meus lábios enquanto eu observava o rosto de Rebeca começar a empalidecer. Nada importante, respondeu o advogado, mas seu sorriso zombeteiro dizia o contrário. Suponho que a senhora descobrirá. Rebeca se aproximou de mim com passos agressivos. Não me importa o que esse papel diga. O dinheiro é meu, esta casa é minha e a senhora vai sair agora mesmo. Ela me empurrou em direção à porta com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Sabe de uma coisa? Também não quero ver a senhora em mais nenhum funeral. Para mim, a partir de hoje, a senhora está morta. O barulho da porta batendo ecoou por toda a casa como um tiro. Fiquei parada no jardim, sob a leve chuva que começara a cair, olhando para a casa onde eu fora feliz por 4 décadas. As janelas que escolhemos juntos, o jardim que plantamos, as lembranças que agora se convertiam em cinzas. Caminhei lentamente em direção ao meu carro, sentindo cada passo como se carregasse pedras nos sapatos. Meu vestido preto estava encharcando, mas eu não me importava. O frio da chuva não era nada comparado ao gelo que sentia no coração. Dr. Ricardo saiu correndo atrás de mim. Senhora Elisa, por favor, espere! Ele gritou enquanto se aproximava com uma pasta debaixo do braço. Preciso falar com a senhora. É importante. Olhei em seus olhos e vi algo que me tranquilizou. Cumplicidade, conhecimento, a mesma expressão que eu vira no rosto de Vitorino quando ele tinha algo na manga. É sobre o que eu penso? Perguntei em voz baixa. Ele assentiu com seriedade. Seu marido era mais inteligente do que Rebeca imagina. E a senhora precisa saber toda a verdade antes que seja tarde demais. Subi no carro com o Dr. Ricardo e, enquanto nos afastávamos da casa, vi Rebeca espiando pela janela da sala principal. Sua expressão havia mudado. Não era mais triunfante, era preocupada, porque ela não sabia o que eu estava prestes a descobrir. Dr. Ricardo me levou ao seu escritório, em silêncio. Durante o trajeto, minha mente divagava entre a incredulidade e uma raiva surda que crescia em meu peito como um incêndio. 40 anos. 40 anos de casamento com Vitorino, de construir juntos não apenas uma fortuna, mas uma família, e agora minha própria filha me expulsara como se eu fosse uma estranha. Sente-se, Elisa, disse o Dr. Ricardo, assim que chegamos ao seu escritório. Seus olhos refletiam uma mistura de pena e algo mais, algo que parecia esperança.
Afundei na cadeira de couro em frente à sua mesa, o mesmo lugar onde Vitorino e eu havíamos assinado nosso testamento anos atrás. As paredes estavam cheias de diplomas e fotografias familiares do Dr. Ricardo, lembrando-me de tudo o que eu acabara de perder. Elisa, há algo que Rebeca não sabe. Ele começou enquanto abria a pasta que trouxera do carro. Seu marido era um homem extraordinariamente previdente e conhecia muito bem o caráter de sua filha. Tirei um lenço da bolsa e sequei as lágrimas que não paravam de brotar. Dr. Ricardo, por favor, já perdi meu marido, agora perdi minha filha. Não me dê falsas esperanças. Não são falsas esperanças, Elisa, são fatos legais. Ele estendeu vários documentos sobre a mesa. Lembra-se de quando Vitorino insistiu para que viéssemos sozinhos há 6 meses, sem Rebeca. Assenti lentamente. Vitorino havia sido muito específico sobre aquela reunião. Disse que tinha assuntos privados para discutir, coisas que diziam respeito apenas a nós como casal. Naquele dia, seu marido preparou uma adenda ao testamento, uma cláusula muito específica que só seria ativada sob certas circunstâncias. Dr. Ricardo apontou para um parágrafo em um dos documentos. Se Rebeca demonstrasse crueldade extrema para com a senhora, especialmente durante o período de luto, toda a herança retornaria automaticamente para a senhora. Meu coração parou por um momento. O que está dizendo? Estou dizendo que seu marido sabia exatamente que tipo de pessoa sua filha era e se certificou de protegê-la. Dr. Ricardo sorriu pela primeira vez em todo o dia. Os 300 milhões de reais, a casa, as propriedades, os investimentos, tudo volta a ser seu, se pudermos demonstrar que Rebeca cumpriu as condições da cláusula. As lágrimas mudaram de sabor. Já não eram de tristeza, mas de uma emoção que eu não podia definir. Alívio, talvez, ou justiça. E como provamos isso? Perguntei com a voz trêmula. Dr. Ricardo tirou o telefone e me mostrou. Na tela, via-se claramente um aplicativo de gravação ativo. Registrei toda a conversa desta tarde. Cada palavra cruel, cada insulto, cada momento em que ela a expulsou da casa onde acabara de velar seu marido. Levei as mãos ao rosto e chorei, mas agora chorava de gratidão a Vitorino, meu querido Vitorino, que mesmo do túmulo continuava cuidando de mim. Tem mais, continuou o Dr. Ricardo. Seu marido também deixou instruções muito específicas. A senhora deve permitir que Rebeca acredite que tem o controle por um tempo. Deve deixá-la cometer erros, que mostre seu verdadeiro caráter para o mundo. Só então poderemos ativar a cláusula de forma definitiva. Quer dizer que devo continuar fingindo que estou arruinada? Exatamente. Seu marido conhecia a filha melhor do que ninguém. Sabia que o poder a corromperia rapidamente e que a senhora precisaria de tempo para decidir se realmente queria recuperar tudo ou se preferia dar uma última chance a Rebeca. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo normal, alheia ao drama que se desenrolava em nossas vidas. Pensei em Vitorino, em como ele sempre esteve 3 passos à frente de todos nos negócios. Aparentemente, também esteve 3 passos à frente em proteger sua família. O que tenho que fazer agora? Perguntei sem me virar. Vá para um hotel modesto. Haja como se realmente tivesse perdido tudo. Eu me encarregarei de monitorar as ações de Rebeca. Segundo as instruções de seu marido, ela mostrará sua verdadeira face muito em breve. E se ela não o fizer? E se ela realmente tiver mudado, e isso foi apenas uma reação à dor? Dr. Ricardo se aproximou e colocou uma mão paternal no meu ombro. Elisa, com todo respeito, a senhora e eu sabemos que isso não vai acontecer. Rebeca mostrou hoje quem ela realmente é. Seu marido sabia disso e por isso preparou tudo isso. Peguei os documentos e os guardei cuidadosamente em minha bolsa. Quanto tempo tenho? A cláusula pode ser ativada a qualquer momento durante os próximos 6 meses. Mas seu marido sugeria esperar pelo menos 30 dias para ver o padrão completo de comportamento de Rebeca. Saímos do escritório quando o sol já havia se posto. Dr. Ricardo me acompanhou até um hotel discreto no centro da cidade, um lugar que jamais teria considerado em minha vida anterior, mas que agora se tornaria meu lar temporário. Mais uma coisa, Elisa. Ele me disse antes de se despedir.
Seu marido deixou uma carta para uma senhora com instruções para entregá-la somente depois que Rebecca mostrasse seu verdadeiro caráter. Ele tirou um envelope lacrado de sua maleta. Acho que chegou a hora. Fiquei sozinha naquele quarto pequeno e modesto com o envelope entre minhas mãos trêmulas. Na capa, escrita com a letra familiar de Vitorino, estava meu nome. Para minha querida Elisa, a mulher mais forte que conheço. Minhas mãos tremeram enquanto eu rompia o lacre do envelope. A letra de Vitorino era inconfundível, aquela caligrafia elegante que eu admirara durante 40 anos de casamento. Sentei-me na cama do hotel e, sob a luz tênue da luminária de cabeceira, comecei a ler a carta que meu marido escrevera para este momento exato. Minha querida Elisa, se está lendo isso, significa que Rebecca mostrou seu verdadeiro rosto e que meu plano está se desenvolvendo como eu esperava. Perdoe-me por não ter contado tudo enquanto eu estava vivo, mas eu precisava que sua reação fosse genuína para que ela acreditasse completamente em sua vitória. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto enquanto eu continuava a ler. Durante os últimos anos, observei como nossa filha se tornou cada vez mais gananciosa e cruel. Lembre-se de quando ela demitiu Celestino, nosso jardineiro, apenas porque ele pediu um pequeno aumento depois de 20 anos de serviço leal, ou quando se recusou a ajudar sua prima Angélica quando ela perdeu o emprego. Vi como ela trata as empregadas domésticas, como fala das pessoas que têm menos dinheiro do que nós. Pausei a leitura e olhei pela janela do quarto. De fato, Vitorino havia visto o que eu me recusara a aceitar por anos. Nossa filha havia se tornado uma pessoa que não reconhecíamos. Mas há algo mais que você deve saber, meu amor. Os 300 milhões que aparecem no testamento oficial não são toda essa nossa fortuna. Há contas adicionais, propriedades registradas em seu nome, investimentos que só você e eu conhecemos. O total real do nosso patrimônio ascende a 450 milhões de reais. Meu coração parou. 450 milhões. Vitorino havia sido ainda mais astuto do que eu imaginava. As contas adicionais estão no Banco Nacional, Agência Centro, em seu nome de solteira, Elisa Rodrigues de Souza. A senha é a data do nosso primeiro beijo, 15 de maio de 1985. Dr. Ricardo tem todos os documentos necessários, mas só os entregará quando você estiver pronta para assumir o controle total. Continuei lendo, e cada linha revelava o quão profundamente Vitorino havia planejado essa situação. Sua tarefa agora é observar. Permita que Rebecca acredite que tem tudo, e você verá como o poder absoluto a corrompe absolutamente. Ela gastará, esbanjará e mostrará seu verdadeiro caráter para o mundo. Quando chegar o momento de se revelar como a verdadeira herdeira, ela já terá aprendido o valor da humildade da maneira mais difícil. Mas lembre-se, meu amor, o objetivo não é castigá-la, mas salvá-la. Nossa filha se perdeu em seu caminho, mas ainda há tempo para que ela encontre seu verdadeiro coração. Só através da perda ela poderá valorizar o que realmente importa. A carta continuava com instruções específicas. Vitorino havia preparado tudo até o último detalhe, incluindo contatos de confiança que me ajudariam durante este período de transição e um plano, passo a passo, para recuperar não apenas minha fortuna, mas também, esperava ele, nossa filha. Confio em você para tomar as decisões corretas no momento certo. Você é a mulher mais sábia e compassiva que conheço e sei que encontrará a maneira de transformar esta tragédia em uma oportunidade de crescimento para toda a nossa família. No final da carta, havia uma nota que me fez sorrir através das lágrimas. PS. No banco, você também encontrará uma surpresa adicional. Nosso velho amigo Tobias tem discretamente gerenciado alguns investimentos em tecnologia que nem sequer incluem os cálculos principais. Digamos que nosso patrimônio real poderia ser ainda maior do que você imagina. Eu te amo eternamente, Vitorino. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei em minha bolsa junto com os documentos legais. Minha mente começou a processar toda a informação. Vitorino não só me protegeu economicamente, mas também criou uma oportunidade para ensinar a Rebecca uma lição que poderia salvar sua alma. Peguei o telefone do hotel e disquei o número do Dr. Ricardo. Elisa, tudo bem? Li a carta, eu disse simplesmente. Amanhã quero ir ao banco. Preciso entender completamente a situação antes de decidir meus próximos passos.
Claro, eu a pegarei às 9 da manhã. E Elisa, seu marido era um homem extraordinário. O que ele fez pela senhora, pela sua família, é o ato de amor mais profundo que vi em meus 30 anos como advogado. Aquela noite quase não consegui dormir, não por ansiedade ou tristeza, mas por uma estranha sensação de antecipação. Pela primeira vez, a morte de Vitorino parecia ter um propósito claro. Não se tratava de recuperar o dinheiro, tratava-se de recuperar minha filha. No dia seguinte, Dr. Ricardo chegou pontualmente ao hotel. Durante o trajeto ao banco, ele me explicou os detalhes adicionais que Vitorino lhe confiara. Seu marido começou a suspeitar da mudança em Rebeca há aproximadamente 2 anos. Ele me contou enquanto dirigia pelas ruas do centro. Foi então que ele começou a reestruturar discretamente parte de seus ativos. Queria ter certeza de que a senhora estaria protegida, não importava o que acontecesse. No banco, a gerente pessoal, uma mulher elegante chamada Daniela, nos recebeu com a formalidade que correspondia a contas daquela magnitude. Senhora Elisa, sinto muito pela sua perda, ela me disse enquanto me guiava para um escritório privado. Seu marido era um cliente muito respeitado aqui, e permita-me dizer que as disposições que ele fez para protegê-la são extraordinariamente inteligentes. Durante as 2 horas seguintes, Daniela me explicou o verdadeiro alcance do patrimônio que Vitorino havia construído. Os investimentos adicionais, as propriedades internacionais, os fundos de investimento que haviam crescido silenciosamente por anos. O total, considerando as flutuações do mercado desde o falecimento do Sr. Vitorino, ascende a 462 milhões de reais. Ela me informou finalmente. Recostei-me na cadeira, oprimida pela magnitude do que Vitorino havia conquistado e, mais importante, pela complexidade do plano que ele havia elaborado para proteger sua família. E quanto às contas que Rebeca conhece? Perguntei. Essas contas existem de fato e contêm os 300 milhões mencionados no testamento oficial, mas estão sujeitas às cláusulas que o Sr. Dr. Ricardo já lhe explicou. Se essas cláusulas forem ativadas, esses fundos também retornarão a você automaticamente. Saímos do banco com uma nova perspectiva. Eu não era uma viúva desamparada que acabara de perder tudo. Eu era uma mulher com recursos suficientes para mudar o curso desta história de acordo com minhas próprias decisões. Mas primeiro eu precisava ver até onde Rebeca estava disposta a ir em seu novo papel de herdeira milionária, porque ela não sabia que cada movimento que fazia estava sendo observado por alguém que tinha muito mais poder do que ela poderia imaginar. Durante as 2 semanas seguintes, me tornei uma espectadora silenciosa da transformação de minha filha. Do meu modesto quarto de hotel e com a ajuda discreta do Dr. Ricardo, pude observar como Rebeca começou a mostrar sua verdadeira face ao mundo. O primeiro sinal chegou apenas 3 dias depois de me expulsar de casa. Dr. Ricardo me ligou com um relatório que me gelou o sangue. Elisa, ela demitiu toda a equipe de serviço. Ele me disse com voz grave. A Cláudia, que trabalhava na cozinha há 15 anos. A Angélica, a arrumadeira que praticamente a viu crescer. A todas ela deu uma semana de salário e as expulsou sem mais explicações, a não ser que não precisava mais delas. Cláudia havia ligado para Dr. Ricardo chorando, perguntando se havia feito algo errado. Esta mulher havia preparado milhares de refeições para nossa família. Havia cuidado de Rebeca quando criança. Havia sido como uma segunda mãe para ela. E que razão ela lhes deu? Perguntei, embora já temesse a resposta. Segundo Cláudia, Rebeca lhe disse que pessoas como ela não tinham mais lugar em sua nova vida, que ia contratar pessoal mais sofisticado, mais de acordo com sua nova posição econômica. Fechei os olhos e senti uma pontada de dor no peito. Vitorino havia tido razão. O dinheiro estava revelando a verdadeira natureza de nossa filha e não era nada bonita. Mas isso foi só o começo. Uma semana depois, Dr. Ricardo me mostrou fotografias que um investigador particular havia tirado sob as instruções de Vitorino. Nas imagens, via-se Rebeca saindo de lojas de luxo com sacolas que valiam mais do que o salário anual de nossos antigos funcionários. Ela gastou R$150 mil em um único dia. Dr. Ricardo me informou enquanto revisávamos as notas fiscais que ele havia conseguido obter legalmente. Roupas, joias, sapatos, coisas que ela não precisa, só porque pode comprá-las.
Mas o que mais me doeu foi a fotografia onde ela aparecia rindo com suas novas amigas, aquelas mulheres superficiais que só haviam se aproximado dela depois de saber de sua herança. Na imagem, ela usava um vestido dourado que custava mais do que o carro de Cláudia enquanto bebia champanhe de uma garrafa que valia R$1.000. Tem mais, continuou o Dr. Ricardo, e sua expressão ficou ainda mais séria. Ontem ela foi ao clube social onde a senhora e seu marido eram membros há 20 anos. Cancelou sua membresia e pediu para ser apagada de todos os registros. O quê? Sussurrei, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ela disse ao gerente que a senhora não era mais relevante e que não queria que seu nome continuasse associado ao dela em lugar nenhum. Sentei-me na cama do hotel e chorei, não pela membresia do clube, mas pela crueldade calculada dessas ações. Rebeca não estava apenas desfrutando de sua nova riqueza, ela estava deliberadamente apagando minha existência de sua vida. Naquela tarde, recebi uma ligação que jamais esperava. Era Celestino, nosso antigo jardineiro, o homem a quem Rebeca havia demitido anos atrás por pedir um aumento. Senhora Elisa, sinto muito incomodá-la nestes momentos difíceis. Ele me disse com sua voz gentil, mas preciso contar algo que aconteceu ontem. Celestino me explicou que havia ido à casa para oferecer suas condolências pela morte de Vitorino, mas Rebeca o havia recebido com uma frieza que o deixara sem palavras. Ela me disse que gente como eu não tinha direito de estar naquela casa, gritou para eu ir embora e nunca mais voltar, que os pobres não podiam contaminar sua nova vida, relatou com a voz embargada. Senhora Elisa, esse homem foi como um pai para mim durante 20 anos. Cuidei desses jardins como se fossem meus. E ela me tratou como se eu fosse lixo. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio por horas. Vitorino havia previsto exatamente isso. Havia visto em Rebeca algo que eu me recusara a reconhecer. Uma crueldade inerente que o poder e o dinheiro estavam magnificando até transformá-la em um monstro. No dia seguinte, Dr. Ricardo me trouxe notícias ainda mais perturbadoras. Rebeca está planejando vender propriedades. Ele me disse enquanto estendia vários documentos sobre a mesa do café do hotel. A casa de praia, onde vocês passavam os verões, o apartamento no centro que seu marido comprou para quando Rebeca fosse para a faculdade. Ela está até considerando vender o escritório onde Vitorino construiu seu império. Por que ela venderia tudo isso? Perguntei, embora suspeitasse da resposta. Segundo o corretor de imóveis, ela quer liquidez imediata para investimentos mais emocionantes. Aparentemente, alguns novos amigos a convenceram a investir em negócios que prometem lucros rápidos. Durante os dias seguintes, observei das sombras como Rebeca continuava a destruir metodicamente tudo o que Vitorino e eu havíamos construído. Não apenas o patrimônio material, mas também os relacionamentos, os valores e o legado de respeito que nossa família mantivera por décadas. A gota d'água chegou exatamente 3 semanas após minha expulsão. Dr. Ricardo me ligou às 6 da manhã, algo que ele só faria em uma emergência. Elisa, a senhora precisa vir ao meu escritório imediatamente. Ele me disse com urgência. Rebeca fez algo que muda tudo. 1 hora depois, eu estava sentada em frente à mesa do Dr. Ricardo, assistindo a um vídeo em seu computador que me deixou sem fôlego. Na gravação, feita pelas câmeras de segurança do clube social, via-se Rebeca chegando a uma reunião beneficente que Vitorino e eu organizávamos anualmente há 10 anos. A reunião continuava este ano em memória de Vitorino, e esperava-se que Rebeca fizesse uma doação simbólica para manter a tradição familiar. Em vez disso, a vimos chegar com uma atitude arrogante, vestida como uma rainha, e interromper o evento para anunciar que cancelava todas as doações que nossa família havia prometido. Meu pai está morto, a ouvimos dizer diante de uma plateia horrorizada. E com ele morreram suas estúpidas caridades. Esse dinheiro tem usos melhores do que desperdiçá-lo com gente que não sabe valorizá-lo. Os rostos de choque e desgosto no vídeo eram evidentes. Eram pessoas que haviam conhecido e respeitado Vitorino por décadas, que haviam visto Rebeca crescer, que haviam confiado em nossa família. Mas tem mais, disse Dr. Ricardo, e mudou para outro vídeo. Isso aconteceu depois, no estacionamento. Nesta segunda gravação, vimos Rebeca sendo confrontada por Hernan.
um velho amigo de Vitorino que dirigia uma das fundações beneficiadas por nossas doações. Rebeca, seu pai sentiria vergonha. Hernan lhe dizia com tristeza evidente. Estas doações ajudam centenas de famílias necessitadas. Como pode ser tão cruel? A resposta de Rebeca me dilacerou a alma. Meu pai era um ingênuo sentimental. Eu sou mais inteligente que ele. O dinheiro foi feito para ser desfrutado, não para ser dado a perdedores que não sabem trabalhar. Dr. Ricardo parou o vídeo e me olhou diretamente nos olhos. Elisa, acho que chegou a hora de ativar as cláusulas do testamento. Sua filha havia cruzado todas as linhas possíveis, mas eu tinha outros planos. Vitorino me dera não apenas as ferramentas legais para recuperar tudo, mas também a sabedoria para entender que isso não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de salvar a alma de minha filha antes que fosse tarde demais. Ainda não, Dr. Ricardo. Eu disse com uma determinação que não sentia há semanas. Primeiro, vou dar a ela a oportunidade de encontrar as consequências de suas próprias ações. Não precisei esperar muito para ver como o universo começava a cobrar Rebeca por sua crueldade. As consequências chegaram exatamente um mês depois de ela me expulsar de casa, e vieram da forma que menos esperava, seus próprios amigos. Dr. Ricardo me ligou uma manhã com notícias que, embora me dessem uma satisfação amarga, também me enchiam de preocupação maternal. Elisa, os novos sócios de investimento de Rebeca desapareceram. Ele me disse com tom grave. Levaram 50 milhões de reais. Sentei-me lentamente na cadeira do meu quarto de hotel, processando a informação. 50 milhões. Um sexto da herança que Rebeca acreditava controlar completamente. Como aconteceu? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Vitorino sempre dizia que os golpistas podiam sentir o cheiro da ganância e da inexperiência a quilômetros de distância. Segundo um investigador particular que continua monitorando as atividades dela, Rebeca conheceu esses empresários em uma festa exclusiva há 3 semanas. Prometeram duplicar o investimento dela em 6 meses através de um negócio de importação de arte europeia. Dr. Ricardo me enviou os detalhes por mensagem de texto enquanto falávamos. Os nomes dos golpistas, seus pseudônimos, as contas bancárias falsas que haviam usado. Tudo havia sido uma operação sofisticada, direcionada especificamente a herdeiros novos ricos como Rebeca. O pior é que ela assinou os documentos sem me consultar, continuou o Dr. Ricardo. Aparentemente, ela lhes disse que não precisava mais de advogados porque confiava em seu instinto empresarial. Naquela tarde, recebi uma ligação que jamais pensei que chegaria. Era a Rebeca. Sua voz soava diferente, menor, assustada. Mamãe, ela sussurrou, e por um momento soou como a menina que eu costumava consolar quando tinha pesadelos. Olá, Rebeca, respondi com calma, preparando-me mentalmente para o que viria. Eu preciso falar com a senhora. Poderíamos nos ver? Onde a senhora gostaria que nos víssemos? Perguntei, notando como ela evitava mencionar a casa. Nossa casa. A senhora poderia vir para casa, por favor? 30 minutos depois, eu estava parada em frente à porta da casa, onde eu fora feliz por 40 anos. Rebeca abriu imediatamente, como se estivesse esperando junto à janela. Ela parecia terrível. Seu cabelo perfeitamente arrumado estava despenteado, sua maquiagem borrada e ela usava o mesmo vestido verde de ontem. Entre, por favor, ela me disse, evitando meu olhar. A casa estava irreconhecível. Os móveis que Vitorino e eu havíamos escolhido juntos foram substituídos por peças modernas e frias. As fotografias familiares haviam desaparecido, substituídas por arte abstrata, cara, que não tinha alma. Até o cheiro era diferente, como se tivessem apagado até as memórias do ar. O que aconteceu, Rebeca? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela desabou no sofá novo e começou a chorar. Fui enganada, mamãe. Perdi 50 milhões de reais. Aqueles homens em quem confiei desapareceram com tudo. Sentei-me ao lado dela, lutando contra o impulso maternal de consolá-la imediatamente. Essa era a lição que Vitorino havia previsto, e eu sabia que deveria deixar que fizesse efeito completo. E o que você pensa em fazer agora? Perguntei com gentileza. Não sei, ela soluça. Os advogados que consultei dizem que é quase impossível recuperar o dinheiro.
Os golpistas usaram identidades falsas e contas em paraísos fiscais. Dr. Ricardo se recusou a me ajudar quando pedi para ele lidar com o caso. Claro que Dr. Ricardo havia se recusado. Ele sabia perfeitamente que essa situação fazia parte do plano de Vitorino para ensinar a Rebeca sobre as consequências de suas ações. Rebeca, por que me ligou? Perguntei diretamente. Ela levantou os olhos para mim e, pela primeira vez em meses, vi algo parecido com humildade em seus olhos. Por quê? Porque percebi que não tenho mais ninguém. Todos esses amigos que pensei que tinha desapareceram assim que souberam do dinheiro perdido. E eu tratei terrivelmente todas as pessoas que realmente me amavam, incluindo a senhora. As lágrimas fluíram mais fortes, especialmente a senhora mamãe. O que fiz foi imperdoável. Expulsei a senhora de casa logo depois do funeral do papai, quando mais precisava de mim. Fui cruel. Fui horrível com a senhora. Era a primeira vez que a ouvia assumir responsabilidade por suas ações em anos, mas eu sabia que ainda não havíamos chegado ao fundo desta lição. E o que espera que eu faça agora? Perguntei. Não sei, ela admitiu. Sei que não mereço sua ajuda depois do que fiz, mas a senhora poderia me ajudar a descobrir como sair dessa confusão. Aceitei ficar aquela noite, mas não no meu antigo quarto principal. Rebeca havia transformado aquele espaço em seu próprio dormitório, eliminando até o último rastro de Vitorino. Em vez disso, dormi no quarto de hóspedes. Um lembrete constante de como meu status havia mudado nesta casa. Durante os dias seguintes, observei Rebeca lutar com a realidade de suas decisões. O dinheiro restante ainda era uma fortuna considerável, mas as perdas a haviam assustado profundamente. Pela primeira vez em sua vida, ela entendeu que o dinheiro não era infinito e que as más decisões tinham consequências reais. Mamãe, a senhora acha que o papai estaria decepcionado comigo? Ela me perguntou uma noite enquanto jantávamos em silêncio. A pergunta me partiu o coração porque eu sabia que Vitorino havia previsto exatamente essa situação. Ele havia amado a filha o suficiente para permitir que ela cometesse erros dolorosos se isso significasse que aprenderia lições cruciais. Seu pai a amava profundamente, Rebeca, mas também valorizava a honestidade, a compaixão e a responsabilidade. Você o que acha? Ela abaixou o olhar. Acho que ele estaria muito decepcionado, não só pelo dinheiro perdido, mas por como tratei as pessoas, a senhora, a Cláudia, o Celestino, todos que nos amaram por anos. E o que você pensa em fazer a respeito? Não sei se há algo que eu possa fazer. Algumas coisas não podem ser desfeitas, certo? Essa pergunta me mostrou que ela finalmente estava começando a entender a gravidade de suas ações, mas ainda faltava a prova mais importante. 3 dias depois, chegou a segunda crise. Dr. Ricardo me ligou cedo pela manhã com notícias que eu sabia que eventualmente chegariam. Elisa, o banco está solicitando auditorias de todas as contas da herança. Aparentemente, alguém relatou movimentos suspeitos depois do golpe. O que isso significa? Significa que eles vão congelar temporariamente todos os ativos enquanto investigam. Rebeca vai ficar efetivamente sem acesso ao seu dinheiro por pelo menos 2 meses. Desliguei o telefone e subi para contar a Rebeca. Sua reação me disse tudo o que eu precisava saber sobre se ela realmente havia aprendido algo com essa experiência. Ela ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Então, para minha surpresa, suas primeiras palavras não foram de pânico ou desespero. Suponho que é isso que mereço, ela disse com voz calma. Depois de tudo o que fiz, depois de como tratei a todos, talvez seja a hora de eu aprender a viver como uma pessoa normal. Essa resposta me deu esperança, mas eu sabia que a verdadeira prova viria nas próximas semanas, quando ela tivesse que enfrentar as consequências de suas ações sem a rede de segurança de sua herança. Os 2 meses seguintes foram os mais reveladores na vida de minha filha. Com as contas bancárias congeladas e apenas o dinheiro em espécie que tinha disponível, Rebeca foi forçada a enfrentar uma realidade que jamais havia experimentado: a limitação econômica. No início, ela tentou manter seu estilo de vida extravagante com os cartões de crédito e as joias que havia comprado. Mas quando as contas começaram a chegar e os pagamentos venceram, a realidade a atingiu como um tapa-frio. Mamãe, não entendo como isso funciona, ela me disse uma manhã, sentada na mesa da cozinha, com uma pilha de contas à sua frente. Esses números não batem.
Os gastos mensais da casa são mais altos do que qualquer salário normal. Era-se a primeira vez em sua vida que ela via as contas reais de manter nosso estilo de vida. Vitorino e eu sempre havíamos nos encarregado de tudo, protegendo-a das responsabilidades financeiras até transformá-la em uma adulta que não sabia o preço real de nada. Quanto você acha que custa para manter esta casa mensalmente? Perguntei, genuinamente curiosa para saber se ela tinha alguma noção da realidade. Não sei, 5.000? Ela respondeu com incerteza. 22.000, eu lhe disse, mostrando as contas de serviços, manutenção, seguros e pessoal de limpeza que ela havia contratado depois de demitir nossos funcionários leais. Seu rosto ficou pálido. 22.000 por mês? E isso sem contar comida, gasolina ou qualquer gasto pessoal só para manter as luzes acesas e a casa funcionando. Foi então que ela realmente começou a entender a magnitude de sua situação. Sem acesso às contas principais e com os gastos fixos que havia criado, ela estava ficando sem dinheiro rapidamente. "O que vou fazer?" ela murmurou, e pela primeira vez, desde que era criança, vi medo real em seus olhos. "Bem", eu disse calmamente, "você poderia começar a procurar um emprego." Ela riu com amargura. "Um emprego? Mamãe, eu não sei fazer nada. Nunca trabalhei um dia na minha vida. Quem vai me contratar?" Era uma pergunta válida e dolorosa. Rebeca tinha 35 anos, um diploma universitário que nunca usara e absolutamente nenhuma experiência de trabalho. Vitorino e eu pensamos que a lhe estávamos protegendo ao dar-lhe tudo o que precisava, mas, na realidade, a havíamos deixado completamente indefesa para o mundo real. Durante a semana seguinte, observei Rebeca tentar encontrar trabalho. Suas primeiras tentativas foram patéticas e reveladoras. Ela se candidatou a cargos gerenciais em empresas prestigiosas, acreditando que seu sobrenome e sua educação seriam suficientes. "Disseram-me que preciso de experiência", ela me contou depois de sua 5ª entrevista fracassada. "Como vou ter experiência se nunca me deram a oportunidade?" "Talvez devesse começar com algo mais básico", sugeri. "Algo onde possa aprender enquanto trabalha." Seu orgulho resistiu a princípio. A ideia de trabalhar em serviços gerais parecia-lhe humilhante, mas quando chegou a segunda conta de luz sem pagar e o banco ameaçou cortar os serviços, sua perspectiva começou a mudar. Finalmente, depois de 3 semanas de busca, ela conseguiu um emprego de meio período em uma boutique de roupas. O salário era de R$ 1.200 por mês, uma quantia que antes ela gastava em apenas uma tarde de compras. "É humilhante, mamãe", ela me disse depois de seu primeiro dia. "A gerente tem 20 anos a menos que eu e me trata como se eu fosse estúpida. E os clientes, alguns são tão grosseiros." "E como você se sente trabalhando?" perguntei, evitando comentar sobre a ironia de que agora ela experimentava o tratamento que havia dado a outros por anos. "Cansada", ela admitiu. "Meus pés doem, minhas costas doem, e não entendo como as pessoas fazem isso todos os dias por décadas." Mas algo interessante começou a acontecer depois da 2ª semana. Rebeca começou a falar diferente sobre o trabalho e sobre as pessoas que conhecia. "Tem uma mulher lá, Daniela, que trabalha no turno da manhã", ela me contou uma noite. "Ela tem 3 filhos e sustenta a minha mãe doente com 2 empregos. Nunca reclama, nunca chega atrasada e está sempre sorrindo. Não entendo como ela faz isso." "Você conversou um pouco com ela?" "Sim, ela me contou que trabalha lá há 12 anos, que começou quando se divorciou e precisava sustentar os filhos sozinha." Rebeca fez uma pausa, como se estivesse processando algo profundo. "Mamãe, eu reclamei por perder 50 milhões de reais, mas ela provavelmente nunca viu R$ 1.000 juntos em sua vida, e é muito mais forte que eu." Era a primeira vez que ouvia Rebeca expressar admiração genuína por alguém que não tivesse dinheiro ou status social. Vitorino teria ficado orgulhoso desse pequeno passo em direção à empatia real. O verdadeiro ponto de virada chegou 1 mês depois, quando Rebeca testemunhou algo que mudou fundamentalmente sua perspectiva. "Mamãe, hoje aconteceu algo horrível no trabalho", ela me disse aquela noite, claramente perturbada. Daniela recebeu uma ligação do hospital. O filho mais novo dela sofreu um acidente e precisa de uma cirurgia que custa R$ 10.000. O plano de saúde dela não cobre completamente. E o que aconteceu?
Ela desabou completamente. Eu nunca tinha visto alguém tão desesperado. Ela me disse que não tem essa quantia de dinheiro, que já havia usado todas as suas economias para o remédio da mãe e que não sabe o que fazer. Rebeca ficou em silêncio por longos minutos e pude ver como ela lutava internamente com algo. Mamãe, ela me disse finalmente, eu tenho joias que valem mais do que essa cirurgia. Tenho vestidos no meu armário que custam mais do que o salário anual da Daniela, e ela tem que decidir entre salvar o filho ou alimentar a família. O que você pensa em fazer a respeito? Quero ajudá-la, ela disse com determinação. Vou vender algumas das minhas joias. Aquela pulseira de diamantes que comprei no mês passado por R$ 5.000 nem sequer gosto de verdade. Posso vendê-la e dar o dinheiro para a Daniela. Naquela noite, enquanto Rebeca dormia, liguei para Dr. Ricardo. Como vai o plano? Ele me perguntou. Melhor do que Vitorino esperava, eu respondi. Acho que ela realmente está mudando. Pela primeira vez em anos, a vejo como a menina compassiva que costumava ser. É hora de revelar a verdade. Ainda não. Há mais uma prova que ela precisa passar. Preciso saber se essa mudança é permanente ou apenas desespero temporário. No dia seguinte, Rebeca de fato vendeu a pulseira e deu o dinheiro para Daniela. Quando vi as lágrimas de gratidão nos olhos daquela mulher trabalhadora e a expressão de profunda satisfação no rosto de minha filha, soube que havíamos chegado a um ponto crucial. Mas o universo tinha uma última lição preparada para Rebeca, uma que nem mesmo Vitorino havia previsto. Naquela mesma semana, chegou uma carta pelo correio que mudaria tudo mais uma vez. Era de um advogado diferente, um que representava o patrimônio de um tio distante de Vitorino que havia morrido recentemente. Senhora Rebeca, a carta lia em voz alta. Lamentamos informar que o Sr. Tobias Pereira faleceu no mês passado e a nomeou como sua única herdeira. Seu patrimônio ascende a aproximadamente R$ 75 milhões. Rebeca deixou cair a carta e me olhou com olhos enormes. 75 milhões a mais, ela sussurrou. Depois de tudo o que passei, depois de tudo o que aprendi, o dinheiro reaparece. Essa era a prova final. O que Rebeca faria com uma nova fortuna depois de ter experimentado a pobreza relativa e descoberto a compaixão? A carta sobre a herança de Tobias era real, mas havia um detalhe que Rebeca não sabia. Eu tinha poder de veto sobre essa herança, de acordo com um acordo familiar que Vitorino havia estabelecido anos atrás. Tobias havia sido seu irmão mais novo, um homem solitário que sempre respeitara o julgamento de Vitorino sobre a família. Decidi não revelar imediatamente esse detalhe a Rebeca. Em vez disso, queria ver como ela reagiria à possibilidade de recuperar uma fortuna depois de ter chegado ao fundo do poço. Sua primeira reação foi reveladora. Não consigo acreditar, ela murmurou enquanto relia a carta pela 5ª vez. Justo quando pensei que havia perdido tudo, quando finalmente estava aprendendo a viver de maneira diferente, isso aparece. Como você se sente a respeito? Perguntei, observando cuidadosamente sua expressão. Confusa, ela admitiu. Há 2 meses, isso teria sido a resposta para todos os meus problemas. Eu teria corrido imediatamente para reivindicar o dinheiro e teria voltado à minha vida anterior. Mas agora, o quê? Agora não tenho certeza se quero voltar a essa vida. Ela sentou-se no sofá e olhou pela janela para o jardim que Celestino havia cuidado com tanto amor por anos. Mamãe, a senhora sabe o que descobri trabalhando naquela loja? Conte-me. Descobri que sou capaz de fazer coisas que nunca pensei que poderia fazer, que posso trabalhar 8 horas seguidas, que posso resolver problemas, que posso ajudar as pessoas, e pela primeira vez na minha vida, quando alguém me diz obrigada, sei que realmente mereci. Suas palavras me encheram de uma esperança que eu não sentia há meses. Essa era a Rebeca que Vitorino e eu esperávamos ver emergir algum dia. Mas também sei que 75 milhões de reais poderiam ajudar muitas pessoas. Ela continuou. Poderiam ajudar a Daniela, a Cláudia, o Celestino, todas as pessoas que tratei mal quando acreditava que o dinheiro me tornava superior a eles. Naquela noite, Rebeca fez algo que me surpreendeu completamente. Em vez de celebrar ou fazer planos para reivindicar imediatamente a herança, ela sentou-se à mesa da cozinha com um caderno e começou a escrever. O que você está fazendo? Perguntei. Estou fazendo uma lista.
Ela respondeu sem levantar os olhos. Uma lista de todas as pessoas que machuquei, de todas as coisas que fiz de errado e de como eu poderia usar esse dinheiro para repará-las. Durante as 2 horas seguintes, observei-a escrever nomes, quantias e planos detalhados. Daniela e seu filho estavam na lista, é claro, mas também Cláudia, Celestino, as fundações de caridade que ela havia cancelado e até mesmo os funcionários da boutique que trabalhavam por salários mínimos. Mamãe, posso perguntar uma coisa? Ela me disse quando terminou de escrever. Claro. A senhora acha que o papai me perdoaria por tudo o que fiz? A pergunta me partiu o coração porque eu sabia que Vitorino havia planejado exatamente este momento de autodescoberta e arrependimento. Seu pai a amava incondicionalmente, Rebeca, mas mais do que o perdão, ele queria que você encontrasse seu caminho para se tornar a pessoa que ele sabia que poderia ser. E a senhora acha que estou encontrando? Antes que eu pudesse responder, o telefone tocou. Era Dr. Ricardo e sua voz soava urgente. Elisa, preciso falar com a senhora e com Rebeca imediatamente. Surgiu algo importante sobre a herança de Tobias. Que tipo de algo? Prefiro explicar pessoalmente. Podem vir ao meu escritório amanhã de manhã. Aquela noite quase não consegui dormir. Eu sabia que Dr. Ricardo provavelmente queria discutir meu poder de veto sobre a herança de Tobias e que havia chegado a hora de tomar uma decisão crucial sobre o futuro de Rebeca. No dia seguinte, chegamos cedo ao escritório do Dr. Ricardo. Rebeca usava seu uniforme da boutique, já que tinha que trabalhar depois da reunião. Vê-la vestida de maneira simples, com sapatos confortáveis em vez de saltos de grife, me lembrou o quanto ela havia mudado nesses meses. Sentem-se, por favor, Dr. Ricardo nos disse com expressão séria. Rebeca, há algo sobre a herança de seu tio Tobias que precisa saber. Rebeca inclinou-se para a frente, atenta. Seu tio Tobias era um homem muito sábio e conhecia bem a situação que se desenvolveu após a morte de seu pai. Antes de morrer, ele estabeleceu uma condição muito específica para sua herança. Que tipo de condição? Perguntou Rebeca, e pude ouvir a ansiedade em sua voz. Dr. Ricardo abriu uma pasta e tirou um documento. A herança só pode ser reivindicada se sua mãe, Elisa, certificar por escrito que você demonstrou uma mudança fundamental em seu caráter e que está preparada para gerenciar responsavelmente uma fortuna dessa magnitude. O silêncio preencheu o escritório como um peso denso. Rebeca se virou para mim lentamente e vi em seus olhos uma mistura de compreensão, surpresa e algo que parecia ser alívio. A senhora sabia disso? Ela me perguntou com voz suave. Eu soube ontem à noite, quando o Dr. Ricardo me ligou. Menti piedosamente. Não era o momento de revelar que eu sabia desse detalhe desde o início. E o que a senhora pensa? Ela perguntou, e sua voz tremeu ligeiramente. A senhora acha que mudei o suficiente para merecer essa responsabilidade? Era a pergunta que eu esperava há meses. A pergunta que determinaria não apenas o futuro financeiro de Rebeca, mas também o tipo de pessoa em que ela se tornaria nos próximos anos de sua vida. Antes de responder a isso, eu disse, quero fazer uma pergunta. Se eu decidisse que você não está pronta, se perdesse essa herança para sempre, como você se sentiria? Rebeca pensou por longos minutos antes de responder. Há 2 meses, eu teria me desesperado, teria suplicado, teria prometido qualquer coisa, teria feito um escândalo. Ela pausou e me olhou diretamente nos olhos. Mas agora acho que ficaria bem. Aprendi que posso sobreviver sem milhões de reais. Aprendi que posso trabalhar, que posso contribuir, que posso ser útil mesmo sem uma fortuna familiar. E se eu disser que você está pronta, o que faria com 75 milhões de reais? Sem hesitar, ela pegou o caderno em que escrevia na noite anterior. Primeiro, repararia todo o dano que fiz, compensaria as pessoas que machuquei, restauraria as doações que cancelei e me certificaria de que ninguém mais sofresse por meu egoísmo passado. Sua voz ficou mais forte enquanto falava. Depois, usaria o dinheiro para criar oportunidades reais, bolsas de estudo, programas de treinamento profissional, apoio a mães solteiras como Daniela. E para você, o que restaria para sua vida pessoal? O suficiente para viver confortavelmente, mas não extravagantemente. Já não preciso provar meu valor através do que compro ou onde moro.
Ela sorriu com uma doçura que eu não via há anos. Mamãe, esses meses me ensinaram que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, está nos relacionamentos que você constrói, na diferença que você faz na vida dos outros, em poder se olhar no espelho e respeitar a pessoa que você vê lá. Dr. Ricardo e eu trocamos olhares. Era evidente que Rebecca havia passado na prova final, mas ainda restava mais uma revelação, uma que mudaria tudo o que ela acreditava saber sobre os últimos meses de sua vida. Rebecca, eu disse, respirando profundamente antes de continuar, há algo mais que você precisa saber, algo que seu pai planejou desde o momento em que começou a se preocupar com seu caráter. Ela me olhou com curiosidade, mas pude ver um brilho de apreensão em seus olhos. Dr. Ricardo, por favor, mostre-lhe os documentos reais, pedi ao advogado. Dr. Ricardo abriu outra pasta, muito mais grossa que a anterior, e estendeu vários documentos sobre a mesa. Rebecca olhou para ele sem compreender imediatamente o que estava vendo. Estes são os documentos do verdadeiro testamento de seu pai, comecei com voz calma. Aquele que seu pai preparou sabendo exatamente que tipo de reação você teria quando acreditasse que havia herdado tudo. O verdadeiro testamento, sussurrou Rebecca, e seu rosto começou a empalidecer. Seu pai nunca lhe deixou os 300 milhões de reais, Rebecca. Tudo o que aconteceu durante esses meses, tudo o que você experimentou, foi parte de um plano cuidadosamente elaborado para salvá-la de si mesma. Expliquei então tudo o que estivera oculto por meses. A cláusula, que devolvia a herança a mim, se ela demonstrasse crueldade, a existência de contas adicionais que eu controlava e a realidade de que nunca havia realmente perdido minha posição como herdeira principal. Sempre soube o que estava acontecendo, continuei, vendo como seus olhos se enchiam de lágrimas de compreensão. Só queria que você aprendesse. Quer dizer que... Sua voz falhou. Quero dizer que seu pai a amava tanto que estava disposto a fazê-la acreditar que havia perdido o amor dele para poder salvá-la. E eu estava disposta a deixar que você me expulsasse de casa, que me tratasse cruelmente, que me desprezasse, porque sabia que era a única maneira de você descobrir quem realmente queria ser. Rebecca desabou completamente. Não era o choro desesperado de alguém que havia perdido dinheiro, mas o choro profundo de alguém que finalmente compreendia a magnitude do amor que havia recebido sem perceber. Papai sabia que eu me tornaria um monstro, ela soluça. E mesmo assim, ele encontrou uma maneira de me salvar. E a senhora suportou todo o meu veneno, sabendo que podia me parar a qualquer momento. Seu pai escreveu em sua carta que o objetivo nunca foi castigá-la, mas salvá-la. E eu estava disposta a suportar qualquer coisa se isso significasse recuperar minha filha. Dr. Ricardo nos alcançou uma caixa de lenços e esperou pacientemente enquanto Rebecca processava toda a informação. Então, os 50 milhões que perdi com os golpistas? Perguntou entre soluços. Eram reais, respondeu Dr. Ricardo. Essa parte não estava planejada. Seu pai havia colocado essa quantia em contas que você realmente podia usar, esperando que cometesse erros financeiros que lhe ensinassem lições valiosas. Os golpistas simplesmente aceleraram esse processo. E a herança do tio Tobias também é real, eu disse. Mas como agora você sabe, está condicionada à minha aprovação. Seu tio Tobias era parte do plano de seu pai desde o início. Rebecca ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia aprendido. Finalmente, levantou os olhos para mim, com uma expressão que era uma mistura de dor, gratidão e algo que parecia ser assombro. Mamãe, a senhora pode me perdoar? Ela sussurrou. Não só por esses últimos meses, mas por anos de ser egoísta, cruel e cega a tudo o que a senhora e o papai fizeram por mim. Eu já te perdoei, Rebecca. Te perdoei desde o primeiro dia porque sabia que a filha que criei ainda estava lá, em algum lugar, debaixo de toda aquela amargura e ganância. E agora o quê? Ela perguntou. O que acontece com todo o dinheiro, com a herança real? Peguei um documento que havia preparado na noite anterior com a ajuda do Dr. Ricardo. Decidi dividir tudo igualmente entre nós, eu disse, mas com condições específicas. Sua parte estará em um fundo administrado conjuntamente por nós duas.
Cada decisão financeira importante teremos que tomar juntas, e uma parte significativa deve ser obrigatoriamente destinada a causas beneficentes e reparação do dano que você causou. E se eu não aceitar essas condições? Então você receberá uma quantia fixa para viver confortavelmente, mas não terá acesso à fortuna principal. A decisão é sua. Rebeca não hesitou nem por um segundo. Aceito. Aceito todas as condições. Ela se levantou do assento e caminhou até a janela. Mamãe, durante esses meses aprendi algo que nunca entendi antes. O dinheiro só tem valor se você souber como usá-lo para fazer o bem. Sem essa sabedoria, é apenas papel que corrompe sua alma. E quanto ao seu trabalho na boutique? Vou continuar trabalhando lá. Ela respondeu com determinação. Pelo menos por mais um tempo. Daniela e as outras mulheres se tornaram minhas amigas reais, não como aquelas sanguessugas que me rodeavam antes. E gosto da sensação de ganhar meu salário, por menor que seja. Dr. Ricardo começou a preparar os documentos oficiais enquanto Rebeca e eu conversávamos sobre os próximos passos, mas havia uma conversa a mais que precisávamos ter. Rebeca, há algo que preciso perguntar e quero que você seja completamente honesta comigo. Claro, você está fazendo tudo isso, essa mudança de atitude, porque realmente mudou ou porque agora sabe que eu controlo o dinheiro? Era a pergunta mais importante, a que determinaria se tudo o que havíamos passado havia valido a pena. Rebeca refletiu cuidadosamente antes de responder. Há 2 horas, quando acreditava que dependia de sua aprovação para obter a herança do tio Tobias, já havia decidido que mesmo se a senhora me negasse essa herança, continuaria tentando ser uma pessoa melhor. Não pelo dinheiro, mas porque finalmente gosto da pessoa que estou começando a ser. Ela se aproximou de mim e pegou minhas mãos nas suas. Mamãe, esses meses de trabalho, de luta, de conhecer gente real com problemas reais, me ensinaram algo que 35 anos de privilégio nunca puderam me ensinar. Que a verdadeira riqueza vem dos relacionamentos que você constrói e do bem que você faz no mundo. O dinheiro é apenas uma ferramenta para conseguir isso. E você tem certeza de que não voltará a ser a pessoa que era antes? Não posso prometer que nunca cometerei erros. Ela admitiu honestamente. Mas posso prometer que nunca mais esquecerei as lições que aprendi nesses meses. E se alguma vez começar a me desviar, espero que a senhora me pare de novo. Naquela tarde, assinamos todos os documentos necessários. Rebeca oficialmente se tornou coproprietária de uma fortuna que agora ascendia a mais de 500 milhões de reais, incluindo a herança de Tobias e os investimentos que haviam crescido durante os meses de crise. Mas mais importante do que qualquer quantia de dinheiro era o que havíamos recuperado, nossa relação como mãe e filha, e a oportunidade de usar nossa riqueza para fazer uma diferença real no mundo. Quando saímos do escritório do Dr. Ricardo, Rebeca me surpreendeu com um pedido inesperado. Mamãe, poderíamos ir visitar o Celestino? Quero pedir perdão a ele pessoalmente e oferecer-lhe não apenas seu trabalho de volta, mas a possibilidade de expandir os jardins e talvez começar um programa de treinamento para outros jardineiros. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, refleti sobre o milagre que havia presenciado. Vitorino havia tido razão desde o princípio. Às vezes, para salvar alguém que você ama, você precisa estar disposto a deixar que chegue ao fundo do poço, que aprenda com seus erros, que descubra por si mesmo o valor das coisas importantes. Mas ainda restava uma surpresa final. Algo que nem mesmo Vitorino havia previsto e que mudaria nossa perspectiva sobre toda essa experiência. 3 meses depois de nossa reconciliação, enquanto organizávamos a primeira reunião anual da fundação que havíamos estabelecido em memória de Vitorino, chegou uma carta que mudaria para sempre nossa compreensão de toda essa experiência. Era de um tabelião do Rio de Janeiro nos informando sobre um cofre de segurança que Vitorino havia mantido em segredo por anos. O cofre só podia ser aberto depois que certas condições específicas fossem cumpridas, que Rebeca tivesse trabalhado por seu próprio dinheiro por pelo menos 3 meses, que tivesse ajudado genuinamente alguém necessitado e que mãe e filha tivessem assinado documentos de reconciliação oficial. Papai realmente pensou em tudo, murmurou Rebeca enquanto líamos a carta juntas. Ele até tinha planos para depois que aprendêssemos as lições.
Viajamos para o Rio de Janeiro naquela mesma semana. No banco, um funcionário nos conduziu a um cofre subterrâneo onde esperava um cofre metálico médio. Quando o abrimos, encontramos algo que nenhuma de nós esperava. Além de alguns documentos financeiros adicionais, havia uma coleção de cartas, todas escritas por Vitorino durante os últimos 2 anos de sua vida. Cartas datadas e numeradas, dirigidas a momentos específicos do nosso processo de cura familiar. A primeira carta estava marcada para quando Rebeca tivesse aprendido o valor do trabalho. Minha querida filha, leu Rebeca em voz alta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se está lendo isso, significa que você descobriu algo que eu sempre soube que estava dentro de você. A capacidade de ser forte, independente e compassiva. O trabalho não é um castigo. É um presente que a conecta com sua própria capacidade e dignidade. A segunda carta era dirigida a mim, para Elisa, a mulher mais valente que conheço. Meu amor eterno, li com voz trêmula. Obrigado por ser forte quando eu não pude ser. Obrigado por amar nossa filha o suficiente para deixá-la cometer erros dolorosos. Sei que esses meses foram os mais difíceis de sua vida, mas também sei que você é a única pessoa no mundo capaz de guiar Rebeca de volta ao seu verdadeiro coração. Mas a carta que mais nos impactou foi a última, marcada para quando mãe e filha fossem realmente família novamente. Meus 2 amores, começava. Se estão lendo isso juntas, significa que o milagre que eu esperava realmente aconteceu. Rebeca, você descobriu que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você dá. Elisa, você demonstrou mais uma vez que o amor verdadeiro às vezes exige a maior coragem, deixar ir para poder recuperar. Mas há algo mais que precisam saber, continuava a carta. Algo que mantive em segredo até de Dr. Ricardo até este momento. Durante os últimos 5 anos, tenho doado silenciosamente milhões de reais para organizações beneficentes ao redor do mundo. Não o fiz através de nossa fundação familiar porque queria que fosse completamente anônimo. Rebeca e eu nos olhamos com assombro enquanto eu continuava a ler. Tenho pago secretamente a educação universitária de mais de 500 estudantes de baixa renda. Tenho financiado 3 hospitais em áreas rurais do Nordeste e do Sul do Brasil. Tenho estabelecido fundos para mães solteiras, programas de alimentação infantil e abrigos para vítimas de violência doméstica. Tudo isso fiz sem lhes dizer porque queria ter certeza de que, quando vocês assumissem o controle de nossa fortuna, seria pelas razões corretas. A carta explicava que Vitorino havia doado quase 100 milhões de reais durante esses anos, mas que havia estruturado as doações de forma que continuariam automaticamente após sua morte se nós demonstrássemos estar preparadas para continuar seu legado. A conta real do nosso patrimônio familiar, incluindo as doações programadas e os compromissos futuros, é de 650 milhões de reais, revelava a carta. Mas vem com a maior responsabilidade que podem imaginar. Usar essa riqueza para mudar vidas, não apenas para viver confortavelmente. No final da carta, havia instruções específicas sobre como continuar com os programas de caridade que Vitorino havia estabelecido, contatos das organizações que haviam estado recebendo doações anônimas e um plano detalhado para expandir esses esforços durante os próximos 20 anos. PS, terminava a carta. Neste cofre, vocês também encontrarão a escritura de uma casa em cada um dos lugares onde ajudamos. Nordeste, Sul e 3 cidades do Sudeste do Brasil. Não são para que as usem como casas de férias, mas como centros de operação para supervisionar pessoalmente o impacto de suas doações. Quero que conheçam as famílias que ajudam, que vejam diretamente como suas decisões mudam vidas reais. Rebeca e eu ficamos sentadas em silêncio por longos minutos, oprimidas pela magnitude do que Vitorino havia estado fazendo em segredo, e pela responsabilidade que agora recaía sobre nós. Mamãe, disse finalmente Rebeca, a senhora percebe o que isso significa? Significa que seu pai não estava apenas nos ensinando sobre dinheiro e caráter, eu respondi. Ele estava nos preparando para nos tornarmos administradoras de um legado que vai muito além de nossa família. Durante as semanas seguintes, começamos a contatar as organizações que Vitorino havia estado apoiando secretamente. Cada conversa nos revelava novas dimensões de sua generosidade silenciosa.
Diretores de orfanatos que não sabiam como agradecer ao anjo anônimo que havia salvado suas instituições, mães que haviam podido alimentar seus filhos graças aos programas que ele financiava. Estudantes que haviam se formado na faculdade sem saber quem havia pago sua educação. É avassalador, Rebeca me confessou uma noite enquanto revisávamos os relatórios de impacto das doações. Papai ajudou milhares de pessoas sem esperar nunca reconhecimento ou gratidão. Como podemos estar à altura desse exemplo? Não temos que estar à altura imediatamente, eu respondi. Só temos que começar um passo de cada vez, uma família de cada vez. Decidimos começar visitando os centros que Vitorino havia estabelecido. Nossa primeira viagem foi a um hospital em uma zona rural do nordeste do Brasil que ele havia financiado completamente. Ver os médicos salvando vidas com equipamentos que nosso dinheiro havia proporcionado, conhecer as famílias que haviam recebido tratamento gratuito, foi uma experiência que mudou fundamentalmente nossa perspectiva sobre o que significava ser ricas. Isso é o que papai queria que entendêssemos, Rebeca me disse enquanto carregava um bebê que havia nascido saudável graças à incubadora que nós havíamos doado. O dinheiro não é um prêmio que ganhamos, é uma ferramenta que nos foi confiada para fazer o trabalho de Deus na Terra. 1 ano depois de nossa reconciliação, estabelecemos oficialmente a Fundação Vitorino Azevedo, com Rebeca como diretora executiva e eu como presidente do conselho. Rebeca havia deixado seu trabalho na boutique, mas manteve suas amizades com Daniela e as outras mulheres que havia conhecido lá. De fato, várias delas agora trabalhavam para nossa fundação, usando suas experiências de vida real para identificar e ajudar famílias necessitadas. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Rebeca me perguntou durante a inauguração de nosso 10º programa de bolsas de estudo. O quê? Sou mais feliz agora, trabalhando 14 horas por dia para ajudar os outros, do que jamais fui quando podia comprar qualquer coisa que quisesse. Papai tinha razão. A verdadeira felicidade vem de saber que sua vida tem um propósito maior do que você mesma. Naquela noite, enquanto revisávamos as solicitações para nosso novo programa de microcréditos para mães solteiras, refleti sobre a jornada extraordinária que havíamos vivido. Vitorino havia orquestrado não apenas a salvação da alma de sua filha, mas a transformação completa de nossa família em algo muito mais poderoso e significativo do que jamais havíamos sido. Mamãe, Rebeca me disse enquanto selávamos a aprovação para 50 novos empréstimos. A senhora acha que o papai estaria orgulhoso de nós? Olhei para minha filha, que havia passado de uma herdeira egoísta e cruel para se tornar uma mulher dedicada a mudar o mundo. Uma família de cada vez. Pensei em Vitorino, em seu plano incrivelmente complexo para nos salvar a todas, em sua fé em que o amor e a sabedoria poderiam triunfar sobre a ganância e o egoísmo. Acho que seu pai sabia exatamente no que nos tornaríamos. Eu respondi. E acho que neste momento, de onde quer que esteja, ele está sorrindo porque seu plano não só funcionou, mas superou até mesmo suas expectativas mais otimistas. Rebeca sorriu e continuou trabalhando. Lá fora, a cidade dormia, alheia ao fato de que naquele escritório modesto 2 mulheres trabalhavam até tarde, planejando como usar uma fortuna para mudar o mundo. Eu não a salvei com dinheiro. Eu a salvei ensinando-a a salvar a si mesma. E no processo descobrimos que a verdadeira riqueza nunca foi nossa fortuna financeira, mas a capacidade infinita do coração humano para transformar dor em compaixão, egoísmo em generosidade e perda em propósito. E Vitorino, meu querido Vitorino, havia sabido disso desde o princípio. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!